Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ensina a andar nas mesmas obras de justiça, da qual ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. E ele é aquele que nos capacita dia após dia. Aquele que nos ensina o anúncio do Evangelho é o anúncio do arrependimento, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Mas também aqueles que rejeitam, assim como seguem na desobediência, está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. A vida é passageira, como um conto ligeiro. Se alguns chegam a 70, outros, pela sua robustez, 80, é enfado e canseira. Aonde a sabedoria do alto, os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a vida vindoura. Mas a desobediência abrevia os dias, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o seu espírito. Ele tem uma espada da justiça, de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito. A palavra diz que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque aquele que muito lhe é dado, muito é confiado, muito será cobrado. Por isso não erreis, não seguis segundo o espírito do erro, mas sejais conduzidos pelo Espírito de Cristo, do qual Deus nos atrai, enviando o seu Espírito com a ascensão de Cristo, o batismo de fogo, do qual estamos capacitados, habilitados para fazer as mesmas obras. Ele disse: obras maiores farão, porque ele foi para o Pai, aquele que vive, reina, aquele que passou por morte e cruz, esteve morto, mas vive, reina e governa. E a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança, da qual não é o fato de não sermos consumidos, a sua infinita misericórdia e benignidade, que se renova a cada manhã, onde aqui debaixo do sol tudo se sucede a justos como injustos, mas há mais esperança para aqueles que perseveram, não se justificando a si mesmo, mas há quem nos justifica. Aqueles da qual o Espírito nos ensina as atitudes corretas, aonde não há maldição sobre a nossa vida. Somos abençoados nas regiões celestiais. Até mesmo aqueles que tentam nos amaldiçoar, seja com palavras, seja em ações, ele transforma a maldição em bênção. A sabedoria da era perversa dos poderosos, que desvanece juntamente com a inteligência dos seus pensadores, esta sabedoria é loucura para ele, é onde os apanha em seus próprios entendimentos, de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. O entendimento é desviar do mal. O fim de todo ser humano é teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. A partir do momento que temos o amor verdadeiro, já não se pressupõe punição, por isso já persevera o Espírito de Cristo comunicando ao pneuma, o fôlego de vida, que somos cumpridores, e já não está sob punição. Mas aqueles que estão segundo entendimento de próprios olhos estão sempre com a punição pairando sobre as suas cabeças, porque as próprias atitudes de maledicências recaem sobre as suas moleiras. Mas para aqueles que perseveram segundo o Espírito reto, inabalável, íntegro, sincero, temente, que é o princípio da sabedoria, desviando do mal, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E assim, em mais um dia, nós perseveramos,
porque Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele é aquele que nos adverte, nós acatamos as suas advertências, ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A fé vem pelo ouvir. Assim como a língua prova o sabor dos alimentos, o ouvido é aquele que tem um discernimento. E permitimos apenas as palavras de sabedoria que são do alto que venham adentrar no nosso interior, porque examinamos os espíritos, primeiramente a si mesmo, aonde estamos sempre com a mente e coração em Cristo e não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. E também examinamos o discernimento de espírito naqueles que perseveram, sejam atitudes boas ou más, conhecemos a intenção do coração. Pelo mesmo Espírito que nos é concedida a sabedoria, também é dado este dom de discernir os espíritos, aonde conhecemos entre aqueles que operam segundo a verdade a luz maravilhosa do alto, como aqueles que estão em trevas, aonde ainda que diz que seja luz, ele é mentiroso porque há trevas nele. Aquele que persevera na verdade, não há trevas. Ele persevera dia após dia. Ele não se envergonha do evangelho, ele expõe as suas obras para que sejam vistas. Mesmo porque aquele que é a luz não coloca a luz debaixo de uma cama, mas no velador e no alto da cidade. E assim, em mais um dia, demonstrai pelo bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito. Aquele que estiver em Espírito e em verdade, continue nos atos de justiça, exercendo o direito na equidade e na imparcialidade, sendo imitador daquele que é o elo da perfeição, o religare, a ligação do homem perdida no jardim do Éden, onde através de uma única ofensa através de Adão, segundo Adão, superabundou a graça, aleluia, do qual nós perseveramos dia após dia. Se tivermos de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, o rico não deposite a fé nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo, e nem o sábio deposite a sua confiança na sua sabedoria, do qual é terrena e diabólica e demoníaca. Perseverai segundo a sabedoria pura, viva e eficaz do alto, refinada no fogo 7 vezes, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, da qual nós guardamos o tesouro no nosso coração. E aquele que tem o tesouro, a boca fala o que o coração está cheio, do qual anunciamos dia após dia. Já de onde procede todas as vossas maledicências, divisões, iras, contendas, do coração, segundo as lascívias, a altivez e o espírito arrogante, tudo da impureza do vosso interior, porque se amoldaram simplesmente a elementos cerimoniais, purificações exteriores impossíveis de o justificar. Mas nós temos aquele que nos purifica do interior para fora, a água, que é a palavra que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, onde perseveramos como odres novos e vinho novo, e ambos se conservam, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.